Um arrebatamento. Múltiplas ascensões, um ensinamento profético. Parte 4. Darren D. Messenger. 25 de maio de 2025. Então, vamos falar do único arrebatamento que está registrado para nós na Bíblia. Em 1 aos Tessalonicenses 4 versículos 13 ao 18 diz: 13 Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. 14 Porque, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. 15 Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Isto está falando sobre o final, aqueles que não morrem, aqueles que não recebem a marca da besta, quem está vivo e permanece até a vinda do Senhor, então quando é o arrebatamento? É na vinda do Senhor. 16 Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Que, adivinha? Desce novamente. Direto do céu com o grito, com a voz de um arcanjo e a trombeta de Deus. Então, o Senhor ressuscitou pela terceira vez, no terceiro dia. O Senhor é a terceira pessoa na Bíblia que aprendemos que ascende ao céu. E adivinha, o Senhor desce do céu para a terra para mostrar o caminho, então ele desce. Ele volta, porque eles o rejeitaram e agora ele desce pela segunda vez, como foi com Moisés, e então eles o recebem. Elias é rejeitado na primeira vez, mas adivinhem? Eles levantam Eliseu e sabemos que Eliseu é recebido pelo rei de Israel na época, porque ele lidera o rei de Israel em muitas vitórias gloriosas contra os sírios que vêm sempre contra eles. Lembrem-se do segundo livro de Reis, capítulo 6. O servo sírio vai até seu rei e diz que há um profeta na terra de Israel chamado Eliseu que entende seus pensamentos quando você está em seu quarto. Ele entende o que você está pensando e ele vai e relata ao rei. Porque eles não conseguiam entender como todas as emboscadas que eles haviam armado para os israelitas não estavam indo como planejado, eles pensaram que tinham um informante no acampamento, eles pensaram que tinham um espião em seu acampamento. Mas o servo diz ao rei sírio que o Senhor fala com Eliseu e ele vai e conta ao rei dos israelitas. Então vemos que sempre há um segundo e é assim que o Senhor projetou irmãos e irmãs, é o que é. Não podemos perguntar por quê, é apenas o desígnio do Senhor e é o seu desígnio perfeito, porque leva à salvação. Continuando então, diz: o próprio Senhor descerá do céu com o grito, com a voz de um arcanjo e a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, para onde eles vão? Porque este é o momento de Apocalipse, o Senhor está descendo do céu, as últimas trombetas soaram, agora é a batalha de Megido, o Armagedon e naquele momento o chão está tremendo a um terremoto. Obviamente, os céus se enrolam como um pergaminho e os mortos em Cristo estão ressuscitando primeiro. Para receber o quê? Os corpos incorruptíveis, pois eles viram a decadência, seus corpos foram corrompidos como todos os nossos, mas seus corpos sofreram decomposição. Então essa é a diferença, aqueles que são arrebatados eles não vão para o céu imediatamente, eles encontram o Senhor nas nuvens, porque ouço o que diz. 17 Depois nós, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o Senhor está descendo e muitos deles estão subindo, mas eles encontram o Senhor nos ares. Eles não vão direto para o céu como Enoque foi, como Elias foi, como Jesus Cristo foi e como as primícias irão quando forem chamadas subir para aqui e ascenderem ao céu, porque sabemos disso em Apocalipse 14, quando estão com o Cordeiro no Monte Sião. Então, aqui está a questão irmãos e irmãs, por que é algo tão grande saber que apenas essas poucas pessoas que estão de pé no céu, seus corpos não sofreram decomposição, porque quando você morre e aqueles que estão mortos, aqueles que morreram desde o princípio, onde estão seus corpos agora? Seus corpos ainda estão no chão, seus corpos estão onde quer que tenham morrido, seus espíritos estão no céu, mas seus corpos ainda estão no chão. Então, aqueles cujos corpos não sofrem decomposição, aqueles que ascendem ao céu, eles não passam por esse processo. Eles são transfigurados, eles são transformados e vão direto para o céu com um corpo glorioso. Então, eles têm um corpo no céu, é um milagre.
Isso é tudo que posso dizer, é uma obra de Deus. Então essa é a diferença entre ascensão e arrebatamento. As pessoas do arrebatamento não vão para o céu, elas encontram o Senhor nas nuvens e descem com ele. E quem é o Senhor vindo com seus exércitos? Não vamos entender, porque entraremos nisso agora. E diz nos versículos 17 e 18, 17 depois nós, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 18 Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Haverá tribulação ainda. Porque eu sei. Como eu sei que eles não irão para o céu? Porque o Senhor está vindo para destruir o anticristo e o sistema da besta. E jogá-los no lago de fogo, ele vem para destruí-los. Então, eles estão em guerra, eles recebem seus corpos gloriosos naquele momento, mas eles não vão para o céu. Eles estão em guerra e quando essa guerra termina, o reinado milenar começa, a ceia das bodas do Cordeiro começa ali mesmo. E eles verão o novo céu e a nova terra. Muito interessante, não é? Então, de qualquer forma, vamos falar sobre Mateus 24, porque obviamente essa é uma passagem na Bíblia onde muitas pessoas, por algum motivo, acham que há um texto pré-tribulacionista, mas não é. Vamos falar sobre o problema de Jacó e o retorno de Yahushua, isto é do 15 ao 31, mas eu aconselho vocês, obviamente, a lerem tudo, e diz isso. 15 Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, quando o anticristo entrar no templo no meio da tribulação, é isso que Jesus está dizendo a eles. 16 Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Onde está a Judéia hoje? Onde Judéia e Samaria estão? Onde fica Gaza? Alguém está comigo? O que o mundo está tentando fazer e o que algum líder de alguma nação está tentando fazer? Eles estão tentando expulsar os palestinos. Por quê? Para que isso aconteça, o anticristo deve estar em Israel. Ele deve estar habitando na Terra Santa. Vocês estão comigo? Vocês estão vendo onde estamos? Vocês estão vendo os dias em que vivemos? Estamos bem ali. Então, isso está falando sobre o futuro que estamos vendo se desenrolar diante dos nossos olhos. Deixem aqueles que estão na Judéia, porque os israelitas vão habitar na Judéia. Seja lá o que vocês virem acontecendo nas notícias, não deem ouvidos. O que vai acontecer é o que a Bíblia diz. Eles vão remover os palestinos da faixa de Gaza. Judéia e Samaria serão habitadas pelos israelitas nos dias que virão, muito, muito perto. E assim o anticristo habitará a Terra Santa. O profeta Daniel fala sobre isso. Vamos continuar os versículos. 17 Quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas de sua casa, porque este é o ponto onde o anticristo vai se virar e começar a massacrar os judeus e todos os outros cristãos. E diz, 18 E quem estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua capa. Quão miseráveis serão aqueles dias para as mulheres grávidas e lactantes. 19 Mas ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. 20 Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado, pois naquele tempo, adivinhe. 21 Porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Para que possamos ver que estes são agora os últimos 3 anos e meio invisíveis desde o início do mundo até agora e nunca mais serão vistos. 22 E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por causa dos eleitos, por causa da colheita do trigo, por causa dos 144.000, todos os escritos no livro da vida do Cordeiro, esses dias serão abreviados. 23 Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo. Ou, ei-lo aí. Não acrediteis. 24 Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. 25 Eis que de antemão vô-lo tenho dito. 26 Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. 27 Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Jesus está nos dizendo que minha vinda não vai ser escondida, vai ser para todos verem, mas por alguma razão há algumas pessoas que ensinam que há um arrebatamento secreto. As Escrituras estão nos dizendo claramente que ao som da última trombeta o céu se enrolará como um pergaminho e você verá o Filho do Homem vindo com os seus santos. Estamos vendo isso novamente, relâmpagos brilham, grandes eventos cósmicos, para preparar o caminho para o santo, para o glorioso. Assim como Yahvé desceu no Sinai, vai ser. Por que Deus, Yahvé, deveria aparecer silenciosamente? Ele aparece em glória, meus irmãos e irmãs. 28 Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. 29 Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. 30 Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. 31 E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta. Aquela última trombeta da qual Paulo está falando, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqueles que ainda estiverem vivos, serão arrebatados, reunidos pelos anjos para serem arrebatados com o Senhor no ar, olhando para o Filho do Homem vindo em grande glória e eles serão arrebatados. Com ele, com seus anjos e santos, e com os primeiros frutos, e talvez Enoque, e Elias também, e Moisés visto que ele já recebeu seu corpo glorificado. Para entrar em guerra com o Anticristo e os sistemas da besta. E como eu sei? Apocalipse 19 versículos 11 ao 21. 11 Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. 12 Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. 13 Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. 14 Seguiam nos exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Esses são aqueles que já estão no céu e as primícias estarão lá com ele. 15 Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações, ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. 16 No manto, sobre a sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 17 E viu um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus. 18 Para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que neles montavam, sim, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. 19 E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo, e ao seu exército. 20 A besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. 21 E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. Meus irmãos e irmãs, não sei o que mais precisamos ensinar, mas acabei de entregar a vocês esta palavra que nos ensina que há uma diferença entre o arrebatamento e a ascensão. De fato, no Antigo Testamento, a ascensão de Enoque como a conhecemos hoje e a ascensão de Elias eram um prenúncio da ascensão de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que em sua graça, deu a João, o Apocalipse, para dizer às igrejas que haverá outro grupo que ainda não verá decadência e nem seus corpos jamais estarão na sepultura, em termos de serem corrompidos, mas eles serão ressuscitados, transfigurados, transformados e trazidos ao céu. Aprendemos, meus amigos, os paralelos de 40 dias, porque 40 significa consagração. Moisés deixou o Egito quando tinha 40 anos, encontrou o Senhor depois, e voltou ao Egito quando tinha mais 40 anos. Voltou e morreu no Monte Nebo depois de mais 40 anos, então são 120 anos. Vimos os dias de Noé, 40 dias e 40 noites na arca, mas sendo protegidos. Vimos Jesus Cristo, 40 dias depois de ressuscitar dos mortos, aparecer aos seus discípulos pregando o reino, preparando-os para o que estava por vir, dizendo-lhes para irem e esperarem no cenáculo, porque a promessa do Pai está chegando.
Por que o que Jesus lhes disse quando eles estavam de luto? O que ele disse? Se eu não for, então o ajudador não pode vir até vocês. Vocês veem, amigos, que é a vontade de Deus, devemos aceitá-la, entender que há uma primeira rejeição, mas depois há uma aceitação no final, porque Deus é longânimo. Ele é gracioso, não querendo que ninguém se perca. Então, ele permite que isso aconteça para dar à humanidade uma chance real de se arrepender em cada dispensação. Houve primícias e houve uma colheita de trigo em cada dispensação. É isso que a Bíblia nos ensina. Em cada dispensação, os seres humanos tiveram inúmeras oportunidades de voltar atrás, porque o Senhor sabe que somos pessoas de dura cerviz. Ele sabe que somos pessoas de coração duro. Nós sempre rejeitamos seus profetas. Nós sempre rejeitamos sua mensagem, mas ele sempre abre caminho para um segundo grupo vir depois que o primeiro grupo foi rejeitado e preparou o caminho para o segundo grupo que aceita e então sai e termina o trabalho. Deus disse ao próprio Elias: vai, nomeie Eliseu para tomar o seu lugar e Eliseu terminará o que você não terminou. Então eu oro, irmãos e irmãs, para que isso seja uma bênção para o ouvinte, novamente, pouco a pouco. O Senhor está apenas nos deixando saber o que precisamos saber e Ele está apenas confirmando que o que Ele nos disse é verdade. Caso o diabo tente nos destruir, Ele conhece nossos corações, mas a verdade é que não há arrebatamento pré-tribulacionista. A Bíblia não ensina sobre um arrebatamento pré-tribulacionista. Ela ensina sobre um arrebatamento em sua segunda vinda, porque o Senhor não virá em silêncio, como acabamos de ler na Escritura. Espero que isso tenha abençoado vocês e que Deus abençoe vocês. Maranata.